Seu único filho ingrato abandonou o pai idoso e doente numa casa caída, como se fosse um estorvo. Você virou um peso para nós. Fique aqui com esse seu piano inútil, gritou ele antes de bater a porta do carro e sair com a esposa. Mas o casal cruel não sabia que dentro daquele piano descansava um segredo capaz de fazê-lo se curvar diante de todos. O sol ainda nem havia despontado quando Arthur Menezes abriu os olhos naquela manhã. O silêncio da casa era denso, incômodo, como se até as paredes estivessem cansadas de sua presença. Ele tentou se erguer devagar da cama improvisada no pequeno quarto dos fundos, cada movimento denunciado pela rigidez das articulações. As mãos, outrora ágeis sobre o piano, agora tremiam ao simples gesto de abotoar a camisa. No canto, repousava seu velho piano, com a pintura descascada e teclas amareladas. Para qualquer outro, era apenas um traste ultrapassado. Para ele, era companheiro de guerra, testemunha de palcos esfumaçados e de noites em que a música era a única chama contra a escuridão. Quantas histórias estavam guardadas naquela madeira gasta, histórias que ninguém mais parecia querer ouvir. Na cozinha, o som de passos apressados quebrou o silêncio. Patrícia, sua nora, apareceu de braços cruzados, o olhar carregado de impaciência. Seu Arthur, deixei as luzes da sala apagadas ontem à noite. O senhor acendeu de novo? A conta de energia já está um absurdo. Ele tentou sorrir, pedindo desculpas com a voz baixa, mas dentro de si sentia o peso do julgamento. Até a simples claridade era considerada desperdício quando vinha dele. Momentos depois, Ricardo, seu filho, surgiu com uma pilha de envelopes nas mãos. Jogou-os sobre a mesa com um baque seco. Mais contas de remédio, pai. O senhor tem noção do quanto isso pesa no nosso orçamento? Todo mês é a mesma coisa. A gente se mata para manter tudo em dia enquanto... Ele não terminou a frase. O silêncio cortante já dizia tudo. Arthur era apenas um fardo. Enquanto passava café, Patrícia resmungou ao notar o piano no canto da cozinha. Esse trambolho só ocupa espaço. Ninguém mais quer ouvir esse barulho. Já passou da hora de se desfazer disso. Arthur acariciou o instrumento com o olhar, como quem protege uma relíquia. Cada tecla guardava uma lembrança, uma história, uma melodia que o mundo havia esquecido, mas ele não. Depois do café tomado em silêncio constrangedor, Ricardo pigarreou. Seus olhos evitavam encarar o pai diretamente. Pai, a gente encontrou um lugar melhor para senhor. Uma comunidade de idosos, com gente da sua idade, atividades. O senhor vai gostar. As palavras vinham ensaiadas, mas o tom era frio, distante. Arthur sabia. Não era uma oferta, era uma sentença. Pouco depois, já estavam no carro. O piano, cuidadosamente colocado no porta-malas, parecia mais um estorvo que uma bagagem valiosa. Arthur se sentou no banco de trás, as mãos apoiadas sobre os joelhos, o olhar perdido na janela. O carro avançava pela cidade ainda acordando. Cada esquina trazia-lhe lembranças, bares onde havia tocado, ruas onde fora aplaudido, noites em que acreditou que a música o salvaria. Agora, tudo parecia tão distante como se pertencesse a outra vida. Dentro de si, uma voz ecoava: companheiro de guerra, você é a última prova de que eu vivi de verdade. Não vão me arrancar isso. No banco da frente, Ricardo e Patrícia conversavam em sussurros, como se o velho não estivesse ali, como se já fosse apenas um fantasma, um incômodo a ser esquecido atrás de portões fechados. Quando finalmente chegaram ao Asilo São Vicente, em Osasco, Arthur ergueu os olhos. Um prédio cinzento, com paredes descascadas e janelas enferrujadas. O cheiro de desinfetante misturado ao mofo escapava até do portão principal. Ricardo abriu a porta e, com gesto brusco, empurrou o velho para fora. Ricardo empurrou Arthur para fora do carro sem cerimônia, a voz cortante como lâmina. Aqui é o seu lugar, pai! Um peso morto que ninguém aguenta mais! Patrícia deu uma risada ácida, olhando para o velho piano com desprezo. E esse trambolho ridículo?
Sério? Acha que ainda serve para alguma coisa? Vai passar o resto da vida aqui se humilhando com essas teclas velhas. Bom proveito, velhote. Ela se inclinou perto dele, com um sorriso gelado, acrescentando: Não chore não. A gente já fez a parte de vocês pagar cada centavo que custam. Agora some daqui e tenta não atrapalhar a vida de ninguém. O carro arrancou, deixando Arthur sozinho diante do portão enferrujado, o coração apertado, o piano como único consolo. O silêncio pesado que ficou parecia ecoar cada palavra cruel que haviam dito. Do pátio, alguns residentes observavam. Um homem de olhar zombeteiro riu alto, imitando o tremor das mãos de Arthur. Olha só, maestro fantasma, vai tocar uma sinfonia de dedos quebrados? Uma senhora na cadeira de rodas, mais ao fundo, sussurrou quase em oração. Pobre homem, parece um passarinho com asas quebradas. Arthur respirou fundo. Não respondeu. Apenas apertou contra si o velho piano, seu último refúgio. Ele sabia. Naquele lugar de abandono, ninguém imaginava que ainda restava dentro dele uma força silenciosa, um talento capaz de atravessar o tempo. E seria justamente essa música esquecida que, em breve, faria o mundo inteiro se curvar diante de seu nome. O bar estava mergulhado em fumaça, uma penumbra dourada que parecia envolver cada rosto, cada copo de uísque e cada acorde do piano. Era 1976 e Arthur Menezes ocupava o centro do palco improvisado, os dedos dançando nas teclas com uma precisão que parecia impossível. A madeira antiga do piano ressoava, carregando não apenas notas, mas histórias, lembranças e pedaços da própria alma do homem que a cada acorde se doava por inteiro. A plateia era pequena, alguns poucos habituês de bairro, trabalhadores cansados procurando refúgio na música depois de jornadas intermináveis. Mas havia um silêncio reverente que pairava no ar, como se todos soubessem que estavam diante de algo maior do que o mero som. Cada melodia contava um segredo, cada acorde falava de amores perdidos e sonhos ainda acesos. No canto do bar, uma jovem cantora acompanhava com a voz trêmula, tentando acompanhar a intensidade que saía das mãos de Arthur. Ela não conseguia. Era demais, como se a música lhe raspasse a pele e penetrasse na alma. De repente, suas mãos cobraram o rosto, e um soluço escapou, imperceptível para muitos, mas visível para Arthur. Ele sorriu levemente, sem interromper a melodia, entendendo sem palavras que sua música havia tocado alguém de verdade. Arthur não tocava para ser aplaudido ou reconhecido. Tocava porque cada nota era um pedaço de sua vida, e ali, naquele bar sombrio de São Paulo, ele se sentia vivo. Cada compasso lembrava-lhe de noites em que não havia outra luz senão a que surgia das teclas. Cada acorde lembrava-lhe de uma criança que, anos mais tarde, poderia reconhecer sua música como parte de sua própria história. Entre uma canção e outra, um grupo de jovens ria, alheio à magia que acontecia ali. Mas Arthur não ligava. Ele já aprendera que nem todo mundo compreenderia a beleza do sofrimento transformado em arte. Ali, a plateia pequena que o entendia era suficiente para mantê-lo inteiro. Depois de tocar por horas, o bar começava a esvaziar, e Arthur recolhia suas partituras amarrotadas, seus cadernos de composições que ninguém jamais ouviria. Cada página era um segredo, cada música um pedaço de vida que ele guardava para si, como se a memória das notas pudesse sobreviver mesmo quando ele não estivesse mais ali. Na saída, cruzou com um garoto da vizinhança, Ricardo, seu filho, que esperava para acompanhá-lo até a escola. O menino olhou para o pai com mistura de orgulho e constrangimento. Arthur, atrasado mais uma vez por causa do show, sorriu e se abaixou para apertar a mão dele. Desculpe, filho. Foi só um pouco de música a mais, mas logo estaremos em casa. Ricardo suspirou, com os olhos desviando da rua iluminada por postes amarelados. Ele não dizia nada, mas ali nascia, sem perceber, uma semente de ressentimento. Cada atraso, cada compromisso de Arthur que o fazia perder algo na escola, deixava uma pequena ferida. Ele amava o pai,
mas não entendia que cada nota tocada era também uma tentativa de sustentar a família, de manter viva a dignidade de um homem que vivia pela arte. Naquela noite, Arthur voltou para casa exausto, mas com o coração cheio de notas e melodias ainda ecoando em sua mente. A cozinha era pequena, o apartamento modesto, mas o piano permanecia no canto da sala, testemunha silenciosa de noites em que a música era mais do que som, era vida. Enquanto Ricardo se preparava para dormir, Arthur dedilhava pequenas notas no piano, cada tecla guardando histórias de amor, perda e resistência. E ali, naquele silêncio, ele se prometeu que, acontecesse o que acontecesse, a música jamais o abandonaria. Os anos viriam, trazendo mudanças, dificuldades e, eventualmente, a distância entre pai e filho. Mas naquele instante, em 1966, Arthur Menezes era um homem inteiro, cheio de paixão, talento e esperança, e o piano, velho e gasto, era o seu confidente mais fiel. Os anos passaram como páginas viradas pelo vento. Arthur Menezes continuava sua rotina de pianista e pai, equilibrando shows noturnos e a responsabilidade de sustentar a família. O piano, sempre ali, parecia cada vez mais pesado em suas mãos, mas não por falta de habilidade. Cada acorde carregava o peso das contas, do tempo e das promessas cumpridas e quebradas. Ricardo cresceu vendo o pai sair de madrugada, com olheiras profundas, voltando apenas com uma sacola de dinheiro que parecia nunca ser suficiente. Era amor que se escondia atrás de bilhetes de cobrança, de jantares simples e de manhãs silenciosas. Mas para o menino, tudo aquilo parecia normal, até que a escola e os colegas começaram a comparar. Meu pai sempre chega atrasado. Ele toca em bares em vez de estar aqui, resmungava Ricardo em silêncio, apertando os livros contra o peito. Ele não entendia que cada acorde de Arthur era uma tentativa de manter a dignidade de todos. Uma manhã de inverno, Arthur atrasou-se novamente. Ricardo precisava apresentar um trabalho na escola, e o pai ainda não voltara do show da noite anterior. Ao chegar, já estava vestido com o uniforme amassado, o cabelo despenteado e os olhos ardendo de constrangimento. Arthur entrou, respirando fundo, suando ainda do esforço, segurando partituras enrugadas. "Desculpe, filho, não consegui chegar a tempo, mas tentei de todo o coração." Ricardo desviou o olhar, mordendo o lábio. Aquela mistura de orgulho e vergonha crescia dentro dele, sem que soubesse nomear. Para Arthur, era apenas mais uma noite de música, mais uma tentativa de sustentar a família e manter vivo o sonho de um homem que nunca desistiu de tocar. A casa estava sempre cheia de notas espalhadas, partituras incompletas, cadernos de composições, recortes de jornais com pequenas matérias sobre apresentações locais. Cada objeto contava uma história, mas a família, ocupada com suas próprias rotinas e reclamações, via tudo isso apenas como bagunça e gasto. O velho piano, testemunha silenciosa de décadas, carregava muito mais do que melodia. Cada tecla guardava lembranças de amores perdidos, noites de frio, lágrimas de alegria e de dor, aplausos discretos em bares escondidos e a esperança de dias melhores. Era a essência de Arthur transformada em madeira e cordas, uma cápsula de memória que ninguém mais valorizava. Em meio a essa rotina, Arthur nunca deixou de tentar ensinar algo a Ricardo. Mostrava-lhe acordes simples, ensinava a ouvir a música nos sons do dia a dia, mas o menino confuso, ainda preso à vergonha de ter um pai que se ausentava, muitas vezes respondia com impaciência: "Pai, para, eu não quero isso agora." Essas pequenas rejeições doíam mais do que qualquer crítica aberta. Cada palavra não dita, cada gesto de desdém, era uma punhalada silenciosa que se acumulava nos anos. Mas Arthur, paciente e resiliente, continuava acreditando que a música unia mais do que afastava. Enquanto isso, a vida não facilitava. Contas médicas, despesas da casa e o custo de sustentar uma família com sonhos modestos pesavam sobre Arthur. Cada vez que a campainha tocava com uma cobrança, ele suspirava,
olhando para o piano como se pedisse desculpas a ele mesmo por não poder oferecer mais. E o piano permanecia, silencioso, resistente, testemunha de cada vitória e cada derrota. E então, veio o dia em que tudo mudou. Quando Arthur abriu os olhos naquela manhã cinzenta, já não havia aplausos nem notas preenchendo a sala. A casa estava silenciosa, carregada de tensão. Ricardo e Patrícia, agora crescidos e adultos, não eram mais crianças que não compreendiam o pai. Eram jovens que haviam decidido que seu amor e sua presença eram incômodos, um peso que devia ser descartado. O piano, envelhecido e com teclas amareladas, era um relicário. Cada arranhão contava décadas de música e dedicação. O mesmo piano que vira lágrimas e aplausos, que ouvira histórias de amor e perda, agora seria o único elo com sua própria dignidade, enquanto a traição de sua família se aproximava. Ao abrir a porta do carro naquela manhã, carregando o piano como quem carregasse uma vida inteira de memórias, Arthur sentiu a familiar mistura de dor e aceitação. Ricardo, impaciente, e Patrícia, com aquele sorriso gelado, não ofereciam conforto, apenas desprezo. Entre ruas vazias e olhares indiferentes, Arthur percebia que era entregue ao silêncio, a um lugar onde ninguém ainda conhecia a grandeza de suas mãos. E nesse momento, mesmo enquanto a porta do asilo se fechava atrás de Ricardo e Patrícia, Arthur sentiu a presença do piano, seu confidente mais leal, guardando segredos, melodias e talentos que ainda aguardavam o momento certo para brilhar. O portão do asilo São Vicente, em Osasco, rangia baixo ao ser empurrado pelo velho carrinho de Ricardo. Arthur se apoiava no piano, sentindo cada passo como se pesasse toneladas. O prédio cinzento, com janelas enferrujadas e paredes descascadas, parecia absorver a luz do sol nascente, transformando o dia em sombra. Ele sentiu um arrepio percorrer a espinha, mas segurou firme o instrumento, seu último elo com a vida que ele conhecera. Logo que entrou no saguão, um jovem se aproximou com passos leves, quase sem fazer barulho. Era Léo, o novo funcionário do asilo, com um uniforme simples, mãos habilidosas e olhos atentos. Havia algo na postura dele, na calma do olhar, que fazia Arthur sentir-se minimamente acolhido, mesmo naquele lugar frio e impessoal. "Bom dia, Sr. Menezes. Posso ajudá-lo a levar o piano para o seu quarto?" disse Léo, a voz baixa, respeitosa, mas firme. Arthur assentiu, sem falar, sentindo uma pontada de alívio. Não conhecia o jovem, mas já percebia que havia cuidado ali, algo raro naquela manhã de traição familiar. Juntos, subiram o corredor estreito, o piano rangendo levemente sob o esforço, cada passo revelando a fragilidade do velho e a paciência do jovem. No quarto, o piano encontrou um canto estratégico, próximo à janela. A luz da manhã iluminava suas teclas desgastadas, revelando as marcas do tempo. Léo examinou o instrumento com atenção, notando pequenas teclas emperradas, fios soltos e poeira acumulada. "Posso dar uma olhada nele, senhor? Talvez precise de alguns ajustes para ficar melhor de usar", disse Léo, já se ajoelhando com uma caixa de ferramentas simples. Arthur observava em silêncio, o coração apertado. Léo limpou cada tecla, ajustou pequenas molas e poliu a madeira com cuidado. Quando terminou, o piano estava pronto para produzir notas novamente, suave e fiel, mais do que um ajuste físico, devolvia-lhe dignidade. O piano, esquecido e coberto de poeira, permanecia no canto do quarto, silencioso, quase esquecido como seu dono. Nos primeiros dias, Arthur mal ousava tocá-lo, temendo que o som envelhecido e emperrado apenas reforçasse a sensação de abandono. Então, numa tarde cinzenta, Léo apareceu no corredor, carregando um pano gasto e uma pequena caixa de ferramentas. O velho o observou com desconfiança, mas também com uma pontada de curiosidade. "Posso dar uma olhada no senhor piano?" perguntou Léo, a voz calma, respeitosa. Arthur assentiu em silêncio. Léo começou a limpar cada tecla com cuidado, ajustar pequenas molas, polir a madeira envelhecida.
O ambiente parecia respirar com cada gesto. Quando finalmente pressionou a primeira nota, um som cristalino ecoou pelo corredor vazio. Era como se o piano tivesse guardado sua própria força, apenas esperando alguém digno para libertá-la. Outros residentes ergueram os olhos, curiosos. Um homem de bengala parou, uma criança acompanhando a avó se inclinou e o asilo inteiro pareceu prender a respiração. Arthur sentiu algo se reacender dentro de si, algo que há muito acreditava perdido. A música não era mais apenas lembrança, era promessa. Promessa de que, mesmo naquele lugar esquecido, sua arte ainda podia tocar corações e mudar destinos. Aquele primeiro som foi apenas o início. O primeiro passo silencioso de um talento que ninguém ainda suspeitava ser capaz de fazer o mundo inteiro se curvar diante dele. Nos dias seguintes, Léo tornou-se presença constante, trazendo refeições, ajustando a cadeira e perguntando sobre suas preferências. Cada gesto silencioso fortalecia a confiança entre eles. Arthur respondia com breves sorrisos e histórias de sua juventude, enquanto Léo ouvia atentamente cada palavra do velho pianista. Certa manhã, Arthur sentou-se ao piano, testando cuidadosamente cada tecla, e percebeu que o som voltara à sua vida, ainda que suave, ainda que tímido. Léo aproximou-se, oferecendo a mão em gesto de cuidado. Se precisar de algo, Sr. Menezes, estou por aqui. Posso ajudá-lo a ajustar qualquer coisa que incomode. Não havia pressa, nem julgamento. Apenas a certeza de que alguém enxergava a essência de Arthur, mesmo quando o mundo exterior já o descartara. O velho, que nos últimos anos sentira-se um fardo para todos, sentiu pela primeira vez desde sua chegada uma pontada de esperança. Com o passar dos dias, Léo aprendeu os rituais de Arthur. A hora do café, a posição exata do piano, a melodia silenciosa que murmurava quando ninguém olhava. Cada gesto era uma ponte de respeito entre duas gerações unidas pela música. E mesmo nas pequenas tarefas, trocar o filtro da água, ajeitar partituras amareladas, recolher algumas moedas caídas do piano, Léo mostrava um cuidado que Arthur sentia profundamente. Não eram apenas ações mecânicas, mas demonstrações de que alguém finalmente reconhecia sua humanidade, sua história e seu talento adormecido. Enquanto o sol desaparecia atrás dos prédios de Osasco, Arthur olhou para o piano e depois para Léo, com um leve sorriso quase imperceptível. Aquele jovem não apenas cuidava do piano, mas cuidava de seu orgulho, de sua vida, de sua memória. E mesmo que ainda estivesse sozinho na maior parte do dia, sentiu que finalmente não estava totalmente esquecido. Aquele laço silencioso construído dia após dia preparava o terreno para algo maior. A música que ainda precisava ser ouvida, o talento que esperava apenas a chance de brilhar novamente, e a promessa de que o mundo, um dia, se curvaria diante do que poucos tiveram coragem de reconhecer: a grandeza de Arthur Menezes e sua música imortal. O asilo São Vicente despertava com o som metálico de cadeiras arrastando-se pelo chão e os passos apressados dos funcionários, mas tudo parecia cinza, frio e pesado. As paredes descascadas e janelas embaçadas absorviam a luz do sol, deixando corredores estreitos e silenciosos entre os quartos. No meio desse ambiente sombrio, repousava o velho piano de Arthur Menezes. Pintura descascada, teclas amareladas, marcado pelo tempo. Para qualquer outro, era apenas um trambolho inútil. Para Arthur, era o companheiro de guerra, testemunha de noites em bares esfumaçados, de palcos vibrantes e aplausos que agora pareciam memórias de outro mundo. Arthur tentou se levantar da cama improvisada no quarto dos fundos. Cada movimento denunciava a rigidez das articulações. Cada estalo lembrava que aquelas mãos, outrora ágeis sobre o piano, agora tremiam até ao abotoar uma camisa. Ele respirou fundo, apoiando as mãos na cama, sentindo o peso de uma vida inteira sobre os ombros, mas também a determinação que nunca abandonara. No café da manhã, olhares maliciosos acompanhavam cada gesto de Arthur. Um homem zombou de suas mãos trêmulas,
Outro comparou-o a um pássaro de asas quebradas. Arthur manteve o silêncio, enquanto Léo discretamente ajustava sua cadeira e colocava os utensílios ao alcance. Naquele gesto, a dignidade permanecia intacta. Um som tímido ecoou quando Arthur pressionou a tecla. Surpresa percorreu o salão. Léo, atento, ajoelhou-se, ajustou um pedal e sorriu. Agora sim, senhor. Entre zombaria e silêncio, nascia o respeito. Ali não havia zombaria, não havia pressa, apenas a atenção dedicada que Arthur merecia. O resto do dia foi marcado por pequenas humilhações contínuas. Residentes murmuravam, gesticulavam e riam das mãos trêmulas, das pernas instáveis, do velho piano que parecia mais uma peça de museu do que um instrumento musical. Mas Arthur encontrou força em microvitórias. Apoiar-se sem cair, tocar uma tecla limpa, movimentar a xícara sem derramar o café. Cada pequeno gesto, apoiar-se, tocar uma tecla limpa, beber o café sem derramar, era uma vitória silenciosa, invisível aos zombadores, mas essencial para sua autoestima. À tarde, um grupo de residentes se reuniu no salão, cochichando e imitando os gestos do velho maestro. Alguns jogavam pequenas provocações. Olha só o velho tentando acompanhar a vida. Esse piano só serve para tocar barulho de dedos quebrados. Arthur ignorou. Respirou fundo e sentou-se no piano, passando os dedos com cuidado sobre as teclas. Léo aproximou-se, corrigindo suavemente um pedal preso e ajustando a altura do banco. Cada movimento era uma dança silenciosa de confiança e paciência. Quando Arthur pressionou uma tecla, o som ecoou pelo corredor, tímido, mas nítido. Por alguns segundos, o murmúrio cessou. Os residentes olharam surpresos. Mesmo os mais rudes não conseguiram esconder a curiosidade. Um pequeno triunfo, uma lembrança de que, mesmo humilhado, ainda possuía talento e presença. No fundo do salão, alguns cochichavam com ironia, mas uma idosa segurava discretamente um lenço, escondendo os olhos marejados. Um ex-músico, sentado numa cadeira de rodas, batucava impaciente na mesa, disfarçando o incômodo de ver que, mesmo trêmulo, Arthur ainda extraía mais beleza em um acorde do que ele jamais conseguira em toda a vida. Uma moça jovem, que visitava a avó, aproximou-se devagar, sem saber explicar a curiosidade que sentia. Aos poucos, os olhares antes zombeteiros se transformavam em silêncio desconfortável, como se todos percebessem que, por trás das mãos frágeis, havia algo maior do que eles podiam compreender. À noite, Arthur se refugiava no piano. Cada nota era resistência contra o desprezo. As semanas se arrastavam entre humilhações e pequenas vitórias silenciosas, os dias repetindo-se sob o silêncio e a atenção contida dos residentes. Mas Arthur Menezes mantinha-se firme, como se a própria dignidade dependesse de cada gesto, cada movimento medido. O café da manhã continuava sendo um teste diário de paciência. Uma mulher idosa com olhar de desprezo não se cansava de repetir: "Olha só o velho tentando comer sem derrubar nada. Que espetáculo triste!" Outro morador, ex-músico frustrado, gargalhou alto imitando os dedos trêmulos de Arthur. Sinfonia de dedos quebrados. Quem deixou esse velho tocar? Arthur respirou fundo, ignorando o escárnio. Cada zombaria era vento passando por ele. Não valia a pena gastar energia com quem não tinha olhos para a beleza que residia no velho piano. Léo chegava pontualmente, sempre discreto, sempre atento. Ajustava a cadeira de Arthur, trazia a refeição certa, lembrava de pequenos detalhes. Às vezes apenas se inclinava e falava baixinho: "Senhor, se quiser, podemos ajeitar o pedal antes do almoço. Vai ficar melhor para tocar depois." Arthur sorria levemente. A paciência e a atenção do jovem auxiliar eram como um abrigo em meio à tempestade de desprezo. Ele permitia que Léo cuidasse do piano, sentindo confiança e reconhecimento em cada gesto. Um dia, o asilo anunciou uma atividade musical improvisada. Para os outros, apenas entretenimento. Para Arthur, um palco de possíveis humilhações. Sentado perto do piano, ele percebeu os olhares críticos.
Sussurros de que ele não conseguiria tocar, risadas abafadas e comentários ácidos. Será que esse velho ainda lembra o que é música? Olha as mãos dele, parecem gelatina. Mesmo assim, Arthur respirou fundo e apoiou os dedos nas teclas. O som, tímido e trêmulo, atravessou o salão. Por um instante, silêncio. Alguns moradores ergueram o olhar, surpresos. Até o ex-músico não conseguiu disfarçar a frustração. Léo ajoelhou-se discretamente, ajustando uma tecla rangente e um pedal preso. Agora sim, senhor. Perfeito. O olhar de Arthur encontrou o de Léo. Naquele instante, não havia palavras, apenas compreensão e respeito mútuo. Entre zombaria e desprezo, o jovem ordinário se tornava aliado, testemunha da grandeza escondida. Nos dias seguintes, pequenos momentos se tornaram vitórias. Cada conquista silenciosa fortalecia seu espírito, enquanto Léo observava, ajustava, apoiava e silenciosamente guardava cada detalhe. Mas a humilhação nunca deixava de rondar. Uma tarde, enquanto Arthur afinava seu piano, uma residente com língua afiada não perdeu a oportunidade. Esse trambolho velho? Melhor se acostumar, porque é tudo o que você terá para sempre, velhote. Outra voz se juntou, ainda mais cruel. Vai ficar aí sentado com essa velharia, achando que ainda importa. Que desperdício de espaço. O velho maestro respirou fundo, sentindo o peso do desprezo, mas não cedeu. Naquela noite, deitado na cama estreita, Arthur encarava o teto. Será que meu filho algum dia vai entender? Será que lembrará das noites em que eu chegava exausto, mas ainda sorria para não deixá-lo sentir fome? Talvez para ele eu tenha sido apenas ausência. Talvez nunca veja que cada ausência foi sustentada por notas que pagavam as contas. Um nó apertou sua garganta. Fechou os olhos e, por instantes, desejou não acordar. Mas então, como resposta silenciosa, o piano no canto pareceu respirar junto com ele. Cada tecla amarelada parecia sussurrar: ainda estou aqui, ainda somos dois. E nesse consolo invisível, ele encontrou força para resistir a mais um dia. Lentamente, ajeitou o piano, passando os dedos sobre as teclas como quem acaricia memórias de uma vida inteira. Léo permanecia atento, corrigindo detalhes do piano sempre que necessário, permitindo que Arthur tocasse sem interrupções. Quando Arthur finalmente pressionou uma tecla, o som ecoou pelo corredor estreito do asilo, tímido, mas inconfundível. Alguns residentes pararam, surpresos. A ex-músico da ala contrária franziu o senho, incapaz de esconder a raiva de ver alguém tão ridicularizado, ainda capaz de criar beleza. O vínculo entre os dois crescia. Arthur confiava cada vez mais em Léo, permitindo que ele ajustasse o piano, trouxesse refeições e estivesse ao seu lado diante das pequenas crueldades do dia. Léo, por sua vez, aprendia a ouvir e respeitar, percebendo a história e a música escondidas no velho corpo cansado. O piano, testemunha silenciosa, agora ganhava atenção e respeito, tornando-se símbolo da resistência e dignidade de Arthur. Cada noite, cada melodia sussurrada, cada toque cuidadoso fortalecia a promessa de que a música de Arthur ainda poderia tocar corações, mesmo que apenas Léo a testemunhasse por enquanto. E assim, entre humilhações públicas e cuidados discretos, a história silenciosa do velho mestre continuava. Arthur enfrentava cada escárnio com paciência e coragem, enquanto Léo observava e aprendia, preparando-se para um dia em que a música esquecida finalmente seria reconhecida pelo mundo. O dia amanheceu com uma luz pálida atravessando as janelas do Asilo São Vicente. Arthur Menezes despertou lentamente, sentindo cada articulação protestar contra o movimento. Mas algo havia mudado. Havia um fio de expectativa no ar, mesmo em meio à monotonia cinza que caracterizava o lugar. Ele olhou para o piano no canto do quarto, agora limpo e ajustado por Léo, e um sorriso sutil se formou em seus lábios. Léo entrou silencioso, trazendo o café exatamente como Arthur gostava. Cada detalhe era observado com cuidado,
xícara, toalha, guardanapo ao alcance. Bom dia, senhor. Hoje o pedal está ajustado, vai sentir a diferença ao tocar, disse em tom baixo e respeitoso. Arthur assentiu, sentindo que aquela atenção valia mais que qualquer aplauso. Era a prova de que alguém ainda via a música além das mãos trêmulas, contrastando com o desprezo de tantos outros. Mais tarde, o asilo organizou uma pequena atividade musical para animar os residentes. Para Arthur, significava enfrentar olhares críticos e cochichos maldosos novamente. Ele caminhou com passos lentos até o salão, apoiando-se levemente no braço de Léo. No corredor, alguns moradores sussurraram: será que ele ainda consegue tocar? Olha a postura dele, vai cair de cara no piano. Mas Arthur não respondeu. Respirou fundo e se concentrou no piano, sentindo cada tecla como uma memória viva de sua juventude nos bares de São Paulo, nas apresentações que enchiam salões e corações. Léo ajustou uma tecla que rangia e um pedal que não respondia, garantindo que o velho maestro estivesse confortável para a primeira nota. Quando Arthur pressionou a tecla, o som ecoou pelo salão, tímido, porém puro. O silêncio caiu por um instante, interrompendo até mesmo os murmúrios mais ácidos. Entre olhares críticos e sussurros, surgia um respeito contido. Pequenos gestos, silenciosos, revelavam que mesmo os mais céticos começavam a reconhecer sua música. O calor inesperado que subiu pelo peito de Arthur refletia a certeza crescente. Mesmo entre olhares céticos, sua música ainda tinha valor, e cada gesto de Léo reforçava que ele não havia perdido seu papel no mundo. Durante anos, suas mãos foram ignoradas, seu talento esquecido. Mas ali, em meio ao silêncio atento e à paciência de Léo, sentiu que a dignidade finalmente podia respirar de novo. Uma senhora que raramente elogiava algo, murmurou baixinho: que som! Que lembrança! Um homem idoso, sempre crítico, desviou o olhar, incapaz de disfarçar a surpresa diante da beleza que surgia, micro-reações que, para Arthur, eram maiores do que qualquer aplauso de multidão. A música continuava, cada nota carregando décadas de memórias. Léo, sempre atento, garantia que Arthur pudesse tocar sem interrupções, cuidando de cada detalhe, teclas, pedais, posição do banco, sem precisar de repetição em cada gesto. Léo percebeu que algo especial acontecia ali. Cada nota parecia flutuar além das paredes do asilo, pronta para alcançar olhos que ainda não haviam visto Arthur tocar. O vínculo entre os dois se fortalecia a cada gesto silencioso, cada nota tocada. Ali, longe dos olhares cruéis de Ricardo e Patrícia, Arthur podia ser novamente o maestro que havia sido, ainda que em miniatura, em um salão que cheirava a desinfetante e mofo. Pouco depois, um telefonema breve cortou o momento. Ricardo queria falar, provavelmente apenas por formalidade. Pai, a gente ouviu falar da atividade. Não precisa se esforçar demais, sabe? Não queremos problemas aqui, disse a voz fria do filho. Patrícia completou, com aquele riso seco e cortante. E aquele trambolho de piano. Se estiver atrapalhando, melhor se acostumar a tocar baixinho. Ninguém quer ouvir barulho inútil. Arthur suspirou, fechando os olhos por um momento. A crueldade não surpreendia mais, mas doía do mesmo jeito. Ele desligou o telefone, sentindo o contraste gritante entre a atenção de Léo e a indiferença da família. Um pequeno aperto no peito, lembrança de que algumas pessoas apenas não estavam preparadas para reconhecer o valor do que ele carregava. De volta ao salão, a música continuava. As notas fluíam como água antiga, cheia de histórias, de tristeza, de esperança. Um residente, distraído, puxou o celular para filmar discretamente o momento. Léo percebeu, mas não disse nada. Apenas pensou baixinho. Se alguém ouvisse isso, ficaria sem palavras. Nenhum aplauso ainda, nenhuma fama mundial. Apenas atenção pura e silenciosa. Mas a semente estava lançada. Arthur, ao perceber o pequeno brilho de interesse, permitiu que suas mãos deslizassem sobre o piano com mais confiança. Quando o evento terminou, a maioria dos residentes retornou às suas atividades,
cochichando e comentando discretamente. Alguns ainda zombavam, mas outros olhavam com um novo respeito contido, sussurrando entre si: esse homem tem algo diferente. Na solidão do quarto, o piano voltava a ser confidente. A chama ainda ardia. Por enquanto, havia apenas Léo, o respeito silencioso e a certeza de que, apesar de todas as humilhações, a chama da grandeza ainda ardia. Os dias seguintes mantiveram-se entre o silêncio do asilo e pequenas notas de resistência. Arthur Menezes despertava com o mesmo cuidado, mas agora havia algo diferente. Uma determinação silenciosa, alimentada pela atenção de Léo e pelas primeiras fagulhas de reconhecimento. Cada manhã, o jovem auxiliar chegava pontualmente trazendo o café como de costume, arrumando o piano, ajustando o pedal, garantindo que o velho maestro estivesse pronto para tocar. Senhor, hoje as teclas do meio estão mais suaves. Pode tocar sem medo, vai sentir a diferença, dizia. Arthur assentia, sentindo um conforto que não experimentava desde os dias em que os salões de São Paulo ecoavam suas melodias. Ali, longe das gargalhadas cruéis, a música voltava a ser um diálogo silencioso entre ele e o piano, mediado pela paciência e atenção de Léo. Em uma tarde, o asilo organizou outra atividade musical, desta vez mais improvisada. Alguns residentes se reuniam na sala de convivência para ouvir os poucos músicos que aceitavam tocar. Arthur hesitou por um instante, os dedos já trêmulos, o coração batendo forte. Mas Léo segurou sua mão suavemente, oferecendo confiança silenciosa. Senhor, está pronto. Vai ser apenas para alguns olhares e talvez alguns corações, sussurrou o jovem. Quando a primeira nota soou, o corredor inteiro se calou. Pequenas reações surgiram. Uma senhora cobriu a boca com a mão, os olhos marejados. Um homem ancião balançou a cabeça, admirando em silêncio. Nunca ouvi nada assim. Parece uma história contada em notas, murmurou alguém discretamente. Ele nunca havia tocado para a indiferença. Até mesmo os aplausos mínimos tinham peso, significavam que alguém finalmente ouvia a alma que estava depositada nas teclas gastas. Léo, como sempre, ajustou a posição de uma tecla e do pedal, deixando que o velho mestre tocasse sem interrupções. Em meio a essas pequenas vitórias, o telefone tocou novamente. Ricardo e Patrícia, com a mesma indiferença de sempre, ligavam para verificar o estado do pai. Pai, espero que esteja se comportando. Não queremos mais bagunças ou confusões, disse Ricardo, a voz carregada de desdém. Patrícia completou, rindo com crueldade. E aquele piano velho? Não se esqueça de que ninguém aqui quer ouvir nada. Melhor se acostumar a tocar baixinho, velhote. Só isso vai ter. Arthur desligou o telefone sem olhar para ele, sentindo novamente o contraste entre a atenção sincera de Léo e o desprezo cruel da família. Ele respirou fundo, deixando o rancor escorrer lentamente e voltando-se para as teclas, que respondiam melhor do que qualquer palavra humana. Na madrugada, o som ecoava pelo asilo vazio. Não havia zombaria, só verdade. Um pequeno detalhe chamou a atenção de Léo. Um residente, curioso, tentava gravar discretamente alguns segundos com o celular. Léo percebeu, mas não disse nada. Pensou apenas baixinho. Se alguém ouvisse isso, ficaria sem palavras. Era apenas uma fagulha, mas a semente estava plantada. Arthur, sem saber, começava a atravessar a fronteira entre o silêncio forçado e o reconhecimento silencioso. Nos dias seguintes, pequenas interações fortaleciam a confiança entre mestre e aprendiz, e que poderiam ser tocados novamente. O jovem não apenas ajudava, mas aprendia, absorvendo a magia de cada nota, cada pausa, cada respiro do velho maestro. Arthur, por sua vez, sentia-se valorizado, como se o mundo tivesse finalmente encontrado alguém que enxergasse além das mãos trêmulas. Ao anoitecer, Arthur se recolhia sozinho. Havia algo de quase sagrado em seu ritual. Tocar sozinho, sentir cada tecla, cada som reverberando não apenas pelo quarto, mas dentro de si mesmo. Léo observava de longe,
respeitando o momento, testemunhando o renascimento silencioso de um homem cuja música havia sido esquecida por muitos, mas que ainda respirava esperança. O velho piano, antes objeto de zombaria e desprezo, agora se tornava símbolo de resistência, de talento escondido e de esperança silenciosa. Arthur sabia que, em algum momento, o mundo ouviria novamente essas melodias. Por enquanto, havia apenas a confiança entre ele e Léo, a atenção discreta dos poucos que realmente entendiam, e a certeza de que algo maior estava por vir. E assim, enquanto o asilo mergulhava na rotina cinzenta, a música de Arthur se tornava farol silencioso, promessa de reconhecimento, de justiça e de reversão que nenhum desprezo poderia apagar. Léo entrou discretamente na sala comum, onde o som suave do piano de Arthur se misturava ao silêncio pesado da noite. As luzes estavam baixas, e apenas a lâmpada fraca no canto iluminava o velho homem curvado sobre o piano. Arthur tocava uma melodia lenta, carregada de memórias, como se cada nota fosse um pedaço de sua vida derramado ali. O tom quebrado das teclas antigas não apagava a beleza. Pelo contrário, realçava a emoção crua de sua música. Léo, imóvel, sentiu um nó na garganta. Pegou o celular, quase sem pensar, e começou a gravar. A tela tremia levemente em sua mão, mas seus olhos não se desviavam. Quando a última nota ecoou, Arthur suspirou e fechou os olhos, como quem pede licença à vida para continuar resistindo. Léo então se aproximou devagar, com lágrimas discretas nos olhos. Apertou o celular contra o peito e sua voz saiu firme, quase solene. Seu Arthur, o senhor não merece o esquecimento. Essa música é grande demais para ficar escondida entre estas paredes. Eu vou ajudar a devolver sua dignidade e o lugar que é seu por direito neste mundo. Arthur ergueu os olhos cansados, surpresos, como se não acreditasse no que ouvia. Sem esperar resposta, Léo respirou fundo, abriu o aplicativo no celular e apertou publicar. Um pequeno brilho de esperança surgiu no peito de Arthur, sem que soubesse que, do outro lado da cidade, olhos atentos logo captariam aquela música e a tornariam imortal. O vídeo subiu para o TikTok, com a legenda simples: um gênio esquecido, música que toca a alma, Márcio Arte Viva, justiça para Arthur. Na tela, em poucas horas, começaram a piscar notificações. Corações, comentários, compartilhamentos. Pessoas que nunca haviam visto aquele idoso agora escreviam: chorei vendo isso. Esse homem é uma lenda escondida. A música dele parece falar direto com o coração. O relógio na parede marcava quase meia-noite, mas ali começava algo muito maior. A volta de Arthur ao mundo que o havia esquecido. Na manhã seguinte, o improvável aconteceu. Enquanto Arthur ainda dormia, o vídeo que Léo havia postado continuava se espalhando como fogo em palha seca. Em poucas horas, os números já eram inacreditáveis. 3.000 visualizações, 10.000, 50.000. Quando o relógio da recepção marcou 8 da manhã, já passava de 100.000. O celular de Léo não parava de vibrar na mesinha de cabeceira. Cada notificação era como um chamado do mundo, uma prova viva de que a música daquele velho pianista, esquecida entre paredes mofadas, agora ecoava além das fronteiras do abrigo. Léo, ansioso, passou a madrugada de olhos abertos, observando a explosão silenciosa daquele fenômeno. Não era só gente comum comentando. Perfis grandes de música, páginas de crítica cultural e até professores de conservatórios compartilhavam com legendas emocionadas: um mestre escondido entre nós. A música não morre enquanto houver mãos como essas. Estudantes, aprendam com quem tem alma verdadeira. Quando Arthur acordou, ainda sonolento, encontrou o rapaz sentado à beira da cama, os olhos brilhando de exaustão e alegria. Léo estendeu o celular diante dele, a tela iluminada com números que pareciam irreais. Seu Arthur, o senhor não vai acreditar. Olha isso. Mais de 500.000 pessoas assistiram à sua música durante a madrugada.
Arthur piscou, confuso, como se ainda estivesse preso ao sonho. Durante anos ninguém viu minhas mãos. Hoje não é apenas ela. É o mundo que finalmente escuta. 500.000 pessoas? Repetiu devagar, a voz embargada. Mas por quê? Eu só toquei como sempre toquei. Léo sorriu, engolindo a emoção. Justamente por isso, porque o Senhor não toca para aparecer. O Senhor toca para viver. E as pessoas estão sentindo isso. O mundo inteiro sente. O idoso levou as mãos à cabeça, incrédulo. Há muito tempo não recebia sequer uma plateia atenta. E agora, de repente, multidões invisíveis o aplaudiam do outro lado da tela. Léo segurou o celular com mãos trêmulas, o peito apertado de orgulho. Pela primeira vez, sentiu que todo cuidado e dedicação tinham feito diferença. Os comentários não paravam de surgir. Chorei vendo isso. Nunca vi tamanha verdade em uma música. Esse homem é uma lenda viva. Por favor, tragam esse gênio para a televisão. Alguns diziam que sua execução lembrava os grandes mestres europeus. Outros garantiam que havia mais emoção em suas notas do que em qualquer espetáculo caro que já tinham assistido. Até memes começaram a surgir. Imagens do piano gasto acompanhadas da frase "mais valioso que qualquer Steinway". O vídeo não era apenas compartilhado. Era defendido, exaltado, celebrado. Pessoas faziam duetos, reagiam com lágrimas nos olhos, gravavam covers tentando reproduzir aquela melodia. A música de Arthur tornara-se, em poucas horas, um hino inesperado. E então começaram os sinais do inesperado. Entre as milhares de notificações, nomes verificados apareciam. Jornalistas, apresentadores, até músicos renomados. Léo, apavorado de entusiasmo, quase não sabia onde clicar primeiro. Ele não percebeu, no entanto, que entre os muitos comentários surgia um em especial, discreto, mas carregado de peso. Camila Valente havia assistido. Naquele instante, ainda era só uma notificação perdida entre tantas. Mas em breve, o mundo inteiro descobriria que uma estrela havia se lembrado do homem que, anos atrás, inspirara seus primeiros acordes. Do outro lado da cidade, uma mulher de cabelos longos e óculos escuros encarava a tela do celular em silêncio. Atriz dos próprios sucessos, ídolo de multidões, Camila parecia voltar no tempo ao ouvir aquelas notas. De repente, não estava mais em seu apartamento luxuoso, mas sim em uma lembrança antiga. Uma menina de 8 anos, sentada em um banco de madeira, os pés balançando no ar, os olhos arregalados diante de um homem que tocava piano em uma pequena escola de bairro. O som das teclas a fazia sonhar com palcos que ela ainda nem imaginava existir. Lembrava-se do cheiro de giz, do riso das outras crianças, mas principalmente daquela figura calma, de mãos seguras, que dizia com ternura: "A música só vive se sair do coração, menina." Essa frase nunca a abandonara. Ela a repetia em entrevistas, em ensaios, em gravações. Mas ninguém sabia de onde vinha. Até agora. Camila levou a mão à boca com os olhos marejados. "Meu Deus, é ele!" sussurrou para si mesma. E pela primeira vez em muitos anos, não era a estrela quem estava diante das câmeras, mas sim a menina que reencontrava o mestre de sua infância. Camila recordava-se da escola simples do bairro, dos corredores cheirando a giz e das janelas empoeiradas que deixavam entrar a luz fraca da manhã. Enquanto as outras crianças corriam no recreio, ela preferia espiar pela porta a figura calma de Arthur, sentado diante do piano gasto. Foi ele quem, ao perceber sua timidez, chamou-a com voz firme e doce. "A música só vive se sair do coração, menina. Não importa se errar a nota, errar faz parte. O que não pode faltar é coragem." Essas palavras nunca a abandonaram. Nos ensaios difíceis, nas audições em que jurados a olhavam com frieza, na primeira vez que subiu a um grande palco, Camila repetia para si mesma: "A música só vive se sair do coração." Agora, diante dele, sentia-se novamente aquela criança de pés balançando no banco de madeira, com o coração batendo rápido, descobrindo que a coragem podia nascer de um simples acorde.
A porta do asilo se abriu lentamente. A expectativa já pairava no ar, pois Clara havia anunciado minutos antes que alguém muito especial estava a caminho. E então, em passos firmes e elegantes, Camila Valente entrou. Não como a estrela de palcos internacionais, mas como a menina que um dia aprendera a amar a música nas mãos daquele velho homem. Os residentes trocavam olhares, alguns sussurrando com excitação. Será que é ela? Ouvi dizer que alguém muito especial vai nos visitar hoje. Outros mal conseguiam ficar sentados, balançando as mãos ou mordendo os lábios, ansiosos. Léo ajustava meticulosamente o piano, respirando fundo a cada toque nas teclas. Suas mãos tremiam levemente, e ele olhava para a porta a cada instante, esperando a chegada que poderia mudar tudo. Câmeras tremiam nas mãos dos repórteres. Microfones captavam ruídos de passos e vozes, enquanto todos tentavam garantir o melhor ângulo. A tensão no ar era quase palpável, um silêncio carregado antes da tempestade de emoção. Ao vê-la, Arthur piscou várias vezes, incapaz de acreditar. A emoção o impedia de falar. Camila se aproximou sem pressa, ignorando jornalistas e câmeras que já aguardavam do lado de fora, e ajoelhou-se diante do mestre, segurando-lhe as mãos trêmulas. Mestre, o senhor não imagina o quanto esperei por este momento. Cada acorde seu guiou minha vida, mesmo quando o mundo parecia contra mim. Eu só me tornei a mulher que sou porque um dia ouvi o senhor dizer: a música só vive se sair do coração. As palavras ecoaram pelo salão, arrancando lágrimas até dos mais céticos. Os residentes, que já olhavam Arthur com respeito renovado, agora o viam como alguém cuja influência alcançava além das paredes do asilo, alguém capaz de moldar destinos. Arthur tentou falar, mas sua voz falhou. Apenas apertou a mão dela com força, e nesse gesto havia mais gratidão do que qualquer discurso poderia carregar. Camila então se levantou, voltou-se para os presentes, inclusive jornalistas que já transmitiam tudo ao vivo, e declarou: este homem é o verdadeiro pilar da minha carreira. Tudo o que conquistei, devo a ele. De hoje em diante, ninguém poderá ignorar o nome de Arthur Menezes. O salão explodiu em aplausos. Alguns batiam palmas timidamente, outros choravam abertamente. Para muitos, era como assistir a uma injustiça sendo desfeita diante dos próprios olhos. Foi nesse instante que Clara, a produtora, aproximou-se de Léo. O rapaz, ainda ofegante de emoção, mal percebia que também estava no centro da cena. Você cuidou dele quando ninguém mais se importou. Está claro para todos nós. Se alguém deve orientar os próximos passos do mestre, é você. Camila já decidiu. Quer que você seja o braço direito de Arthur, seu gestor, seu aprendiz, seu herdeiro musical. Léo ficou imóvel. O coração disparou, o rosto se ruborizou. Eu? Mas eu não tenho títulos, não sou formado em nada. Clara sorriu, firme. Não é título que mantém a música viva. É lealdade, é amor. E isso o Sr. Arthur já encontrou em você. Ao ouvir, Arthur assentiu com um gesto lento, mas firme, confirmando cada palavra. Os olhos dele brilharam e em sua expressão havia orgulho, como se, finalmente, tivesse encontrado alguém digno de carregar o fardo e a beleza de sua arte. Naquele instante, a plateia não via apenas um idoso e um jovem auxiliar. Via uma passagem de legado, como se a tocha da música fosse transferida diante de todos, iluminando gerações futuras. E então, quando a emoção parecia ter alcançado seu auge, as redes sociais começaram a ferver ainda mais. O vídeo do encontro entre mestre e pupila viralizou com força. Manchetes surgiam. Camila Valente revela: sua carreira nasceu nas mãos de Arthur Menezes, pianista esquecido em asilo. Justiça poética, o gênio ignorado agora reverenciado pela estrela. As notificações pipocavam sem descanso. Jornais, rádios, programas de TV. Todos queriam um pedaço daquela história. Foi desse turbilhão que nasceu o desespero. Em um apartamento luxuoso da cidade, Ricardo e Patrícia jantavam entre risadas quando os celulares vibraram.
Primeiro uma notificação, depois outra. Links, vídeos, manchetes. No início, acharam que era algum exagero. Mas quanto mais deslizavam as telas, mais a verdade se impunha. O pai que haviam abandonado como um peso morto agora era celebrado como herói cultural. Patrícia deixou o garfo cair no prato. Isso não pode ser verdade. Ricardo esfregou os olhos, incrédulo. Ele está na televisão? Camila Valente falando dele? Não, não pode ser. Ambos sentiram o riso morrer nos lábios. O medo tomou o espaço da arrogância. E então veio o impulso. Precisavam correr até o asilo, mostrar-se, recuperar alguma dignidade antes que fosse tarde demais. Horas depois, chegaram às pressas, vestidos às pressas, rostos tensos e cobertos de suor. Não entraram como filhos amorosos, mas como derrotados tentando salvar aparências. Do lado de dentro, porém, a cena que encontraram os esmagou. O salão estava lotado. Câmeras filmavam. Camila ainda conversava com Arthur, e Léo estava ao lado, já reconhecido como guardião de sua nova jornada. Ricardo tentou forçar um sorriso. Pai, viemos te apoiar. Estamos tão felizes com sua carreira renascendo. Patrícia, teatral, enxugou lágrimas que não existiam. Querido, nunca quisemos te abandonar. Só queríamos que você estivesse bem. Mas as palavras não tinham peso algum. O público ao redor não reagiu. Alguns murmuraram em desaprovação, outros simplesmente desviaram o olhar. O teatro de reconciliação era transparente demais. Arthur não disse nada de imediato. Caminhou até o piano, repousou as mãos nas teclas e deixou que a música falasse por ele. As primeiras notas ecoaram com uma força avassaladora. Enquanto a música de Arthur ecoava, seus olhos se demoraram no velho piano encostado em um canto, as teclas amareladas lembrando tardes de desprezo. Lembrou-se dos olhares de Ricardo zombando de cada erro, das palavras frias de Patrícia, do silêncio cúmplice de quem fingia não vê-lo. Agora, cada acorde tocado diante de todos transformava aquela dor antiga em vitória silenciosa, como se cada nota apagasse anos de abandono e humilhação. Não era apenas melodia, era julgamento, era verdade. Cada acorde parecia gritar: vocês me desprezaram, mas o mundo me escuta. O casal permaneceu paralisado. Patrícia apertava a bolsa contra o peito. Ricardo suava frio. Eles estavam diante de algo maior do que qualquer desculpa. Quando a última nota soou, o silêncio foi ensurdecedor. Então, e só então, Arthur levantou-se, caminhou até eles e disse, com voz calma, mas carregada de séculos de dignidade: o som quebrado é tudo o que vocês ouviram de mim em vida, mas o mundo ouviu a música inteira. Ricardo baixou a cabeça. Patrícia não conseguiu sustentar o olhar. O casal permaneceu imóvel, derrotado diante do público e das câmeras, enquanto o eco eterno da música preenchia o salão. Cada gesto, cada olhar, cada aplauso silencioso tornava clara a verdade. A injustiça havia sido reparada e Arthur Menezes retomava seu lugar no mundo. Quando a última nota ecoou, o silêncio envolveu o salão. Arthur ergueu-se firme, os olhos fixos em Ricardo e Patrícia. Pela primeira vez, a palavra desculpa não tinha peso, e a presença deles não lhe causava qualquer medo, apenas cansaço e desdém. Chega. Vocês tiveram anos para me ouvir e escolheram o silêncio. Hoje não há espaço para palavras vazias, disse Arthur, a voz calma, mas implacável. Ricardo tentou se aproximar, gaguejando. Pai, por favor, nos perdoe, podemos ajudar. Patrícia segurou o braço dele, tentando sorrir, mas era um gesto transparente. Os residentes e a pequena plateia que assistia, incluindo a imprensa e as câmeras, trocaram olhares e sussurros. Um murmúrio percorreu o salão, misto de aprovação e escárnio. Alguns começaram a rir baixinho, outros sussurravam palavras afiadas. Olhem só, os arrogantes agora se curvam. Nunca pensei que os veria tão pequenos. A humilhação pública, doce e merecida,
caía sobre Ricardo e Patrícia. Arthur não precisava gritar ou humilhar. O silêncio e a dignidade falavam por si. Os presentes reagiram de forma intensa. Alguns moradores riam baixinho, outros balançavam a cabeça em aprovação. Um jornalista, ainda com lágrimas nos olhos, comentou com o colega: "Esse homem não é apenas um pianista, é prova de que dignidade nunca envelhece." Uma senhora, emocionada, murmurou como se fosse uma oração: "A justiça às vezes não vem dos tribunais, vem da vida." Arthur permaneceu em silêncio, deixando que o peso da verdade caísse sobre todos. Ele não precisava de discursos grandiosos, nem de explicações. Sua música já havia falado por ele, e naquela noite ninguém mais ousaria ignorar o nome de Arthur Menezes. Adeus, que aprendam finalmente a ouvir o mundo antes de desprezar quem realmente importa, concluiu, virando-se com naturalidade para o piano, ignorando completamente as tentativas desesperadas do casal. Ricardo e Patrícia permaneceram paralisados por alguns segundos, a vergonha queimando em cada gesto. Quando perceberam que ninguém mais lhes dava atenção, recuaram, saindo do salão com passos lentos, ofegantes, cercados de risos e cochichos que os acompanhariam muito depois. Meses se passaram. Arthur agora vivia em um apartamento amplo e iluminado em São Paulo, com grandes janelas e um piano de cauda recém-instalado. Cada manhã trazia ensaios intensos com Léo, que se tornara não apenas assistente, mas guardião e parceiro na carreira musical de Arthur. Eles ajustavam partituras, afinavam teclas, discutiam arranjos, gravavam pequenos vídeos para as redes sociais e planejavam apresentações intimistas, sempre atentos à alma de cada nota. Pequenos gestos do dia a dia, Léo trazendo café, ajeitando partituras, passando pano nas teclas antigas, tornavam cada momento uma celebração silenciosa da amizade, confiança e respeito que haviam construído. Camila Valente visitava regularmente, muitas vezes trazendo lembranças de sua infância e histórias da primeira vez que ouvira Arthur tocar. Cada encontro reforçava que o talento e a dedicação do velho mestre finalmente recebiam o reconhecimento que mereciam. Ela observava, emocionada, enquanto Arthur explicava detalhes de composições esquecidas e pequenas nuances que apenas um músico de alma poderia compreender. O velho piano, ainda presente em um canto, lembrava o passado difícil, mas cada acorde tocado ali era a prova de que perseverança e dignidade nunca se perdem. Algumas tardes, Arthur sorria sozinho, lembrando-se das tardes em que Ricardo zombara dele ou Patrícia ignorara seus pedidos. Léo, percebendo o leve sorriso, ria discretamente e ajustava uma partitura, como se dividissem um segredo silencioso. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, cada acorde tocado no apartamento parecia atravessar janelas e corações. Pequenos comentários apareciam nas redes sociais. Um mestre que finalmente encontrou seu lugar. A música que cura gerações. Inspiração pura. Mas Arthur não precisava dessas palavras. Ele sabia que sua dignidade, seu talento e sua vida de dedicação finalmente eram reconhecidos. No silêncio do apartamento, Arthur sentava-se ao piano, respirando fundo, sentindo que a vida finalmente havia lhe devolvido justiça. A música não era apenas som, era memória, coragem, redenção. E enquanto o crepúsculo iluminava o céu de São Paulo, a verdade que sempre fora sua companhia soava mais alta do que qualquer aplauso. O dinheiro compra aplausos passageiros, a arrogância se desfaz como espuma, mas a dignidade conquista respeito eterno.